Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, meu nome é Érico Wolff, estou trazendo hoje para vocês aqui o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer, tudo bem? Que visa auxiliar para quem já tem uma noção técnica do ato de cantar, tá bom? E para quem está interessado em iniciar também o estudo, né? Um pouco mais sério e aprofundado desse equipamento maravilhoso e divino que a gente tem, que é o aparelho fonador humano, ou seja, a voz propriamente dita, tá ok? Bem, como eu disse a vocês, meu nome é Érico Wolff, eu estudo técnica vocal há um pouco mais de 17 anos, né? Trabalho com música profissionalmente há pelo menos 14 anos, dou aula de técnica vocal há 9 anos, um pouquinho mais, e eu canto em bares, né, no sistema tradicional violão e voz, toco com banda, faço cerimônia, casamento e tudo aquilo relacionado, né, à música e o que o mercado permite, tá bom? Eu vivo disso, tá? Eu dou aula e toco, né, e canto, tá bom? E o que acontece? Atualmente eu estou produzindo meu disco, né, em parceria com o Audiolab, Luizão, Nico Teixeira, tá bom? Depois eu vou ter o link ali de vocês para vocês conhecerem mais sobre o trabalho deles, tá? E o nome desse disco vai se chamar Expresso da Manhã, o nome desse disco vai ser Expresso da Manhã, e atualmente eu trabalho com o pessoal da Matilha, né? A minha banda se chama Matilha e a gente usa o nome Érico Wolff e a Matilha, tá bom? Também vocês vão ficar sabendo mais sobre isso logo logo, beleza? Pessoal, vamos para o primeiro passo, tá bom? Vamos ao objetivo do vídeo, né? Primeiro eu quero deixar bem claro que esse vídeo não tem a intenção de chocar com nenhuma outra noção técnica, tá? Seja ela empírica ou acadêmica, nem retificar ou sequer desfazer de nenhuma outra visão ou abordagem técnica, tá bom, pessoal? Deixando isso bem claro. O objetivo desse vídeo é realmente facilitar para vocês algumas execuções através de meios que não são tão tradicionais, só para viabilizar os movimentos pré-assistidos, tá bom? Alguns movimentos pré-assistidos com base em numa sequência de ideias e pequenas regras, tá ok, pessoal? Para que essas regras podem ser somadas, que também pode ser somada a qualquer grau de estudo, seja ele tradicional ou não, tá? Então, para quem já canta ou para quem nunca cantou na vida, você vai ter uma ideia, um direcionamento de como seguir, como começar a iniciar esses estudos, e também para quem já canta vai ter um outro nível de informação, tá? E aí a gente pode entrar mais em contato e falar mais sobre isso. Pessoal, preciso deixar também bem claro para vocês que alguns termos que eu vou usar aqui, eles são nomes dados para facilitar a relação ideológica que eu quero atingir, tá bom? E pode não coincidir com alguns termos que vocês estão habituados, para quem já estuda, tá? Nos termos tradicionais, né? Tá bom? Então, esses termos podem ser claramente substituíveis, porque a ideia aqui não é fixar o termo, tá bom? É fixar a ideia. Beleza. Eu quero que vocês saibam o seguinte, a gente, para entender esse sistema e para poder ter uma abordagem um pouco mais aprofundada sobre o que é estudar técnica vocal, a gente vai ter que pegar alguns tópicos, né? E discernir melhor alguns níveis sobre eles. Então, algumas ideias e níveis de ideias sobre eles. Então, eu vou trabalhar com vocês principalmente 5 pontos no início, tá? Que a gente vai discutir aqui, né? E vai elaborar algumas discussões, que é diferenças fisiológicas, vivência e uso natural da voz, ou seja, um ambiente onde você criou a sua voz, né? Tá bom? As experiências com a voz, os objetivos e os direcionamentos. Tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos lá? Vamos direto ao que interessa? Vamos lá. Diferenças fisiológicas, né? O que a gente vem a dizer com diferenças? O que a gente quer dizer com diferença fisiológica?
Diferença fisiológica, todo mundo já tem uma ideia do que é, basicamente, né? Que é aquele primeiro passo, né? Para quem canta, a diferença homem e mulher, né? Voz feminina, voz masculina. Existe essa diferença, né? Aí a gente vai usar as classificações, né? Que é baixo, barítono, tenor, contralto, mezzo, soprano, soprano e as subdivisões de todas essas classificações, certo? Porém, o que acontece, né? Na verdade, não é a esse tipo de diferença fisiológica que eu quero que vocês atentem agora, no momento. Eu preciso que vocês entendam que as diferenças fisiológicas, nesse sentido, querem direcionar aquela diferença fisiológica que todo mundo percebe que tem com relação ao repertório que vai cantar. Então, o que acontece? Muitas vezes você escolhe um repertório que já não é adequado fisiologicamente, né, para você, mas devido ao seu estudo técnico, aquela coisa, você acaba adaptando isso e acaba trazendo para você uma versão diferente ou até fazendo um cover bem fiel, aquela coisa, se utilizando de artifícios técnicos, você consegue atingir algumas características, enfim. Então eu preciso que que fique bem claro aqui também que isso não é como eu vou dizer, uma visão minha, né? Isso é uma visão que qualquer um pode perceber, tá? Você vai sacar, a gente vai fazer uso de um termo que eu chamo de leitura vocal, que eu também já trago de outros professores, tá bom? E essa leitura vocal, o que ela é? Ela é aquela ideia de que você trazer uma sensação, tá certo? Ao ouvir o que o cara está cantando, o que o cantor ou a cantora está cantando, e você traz essa sensação para você. E nessa ideia de você entender o que ele está fazendo, né, você acaba moldando a sua fisiologia, né, através de movimentos e sabendo ou não, né, você se utiliza de movimentos coordenados para que isso aconteça, tá bom? As diferenças fisiológicas, elas trazem algumas dificuldades para quem estuda técnica vocal. Então, o que acontece? Quando você busca um estudo mais aprofundado com a sua voz, você percebe mais minuciosamente algumas dificuldades, e o que acontece? Com o tempo, se você desenvolve a técnica, essas dificuldades vão se dissipando. Porém, essas dificuldades, elas tendem a aparecer dadas referências, né, do repertório que você escolheu para você. Geralmente é isso que acontece, né? Por experiência, né, de tocar em bar, tocar com banda, essas coisas todas, você acaba percebendo que algumas músicas a gente costuma usar o termo dá pra mim, não dá pra mim, né? Essa música serve pra mim, essa música não dá, vou ter que baixar o tom, vou ter que subir o tom, aquela coisa toda. Isso é perfeitamente aceito, né? Perfeitamente, e deve-se fazer isso, tá? Mas na verdade o que eu estou querendo dizer agora é que com as diferenças fisiológicas vem essas dificuldades, e essas dificuldades elas têm que ser sobrepujadas, né? A gente tem que atribuir novos conceitos para que a gente possa adaptar a nossa fisiologia, né, às diferenças, para que a gente possa chegar no objetivo, tá bom? Beleza? Isso tudo eu vou passar para vocês no decorrer dos vídeos, tá? Com muito mais clareza, tá? Porque não dá para falar tudo de uma vez, né? Então a gente vai seguir isso aí devagar, tá bom? Outro ponto que eu quero é a vivência e o uso natural da voz, ou seja, o ambiente, né, da sua voz. Então, o Eric, muita gente me procura e fala assim, Eric, putz, eu queria cantar um repertório assim, mas eu não consigo, a minha voz é muito grave. E quando você vai ver, o cara vai fazer uma análise um pouco mais íntima, né, com relação à técnica, você vai perceber que o cara tem a predisposição característica fisiológica, tá? Mas a vivência dele com música e a experiência que ele teve com música trouxe uma ideia de que a voz dele, por algum motivo, é baixa, ele não alcança o tom. Então, esse ponto ele vem trazer a seguinte ideia, a experiência. Pô, Eric, explica pra mim por que tem cara que parece que já nasce cantando, né? Então,
A gente costuma dizer que existe uma predisposição, tá? Para alguns, vamos dizer, para alguns movimentos, e as pessoas têm um timbre maravilhoso, né? Algumas pessoas têm um timbre maravilhoso, e o cara abre a boca, nunca estudou canto na vida, nunca estudou técnica, o cara abre a boca e daqui a pouco o cara tá cantando e nossa, que maravilhoso, aquela coisa toda. Meu, o que você estudou? Não, nunca estudei na vida. Então, por que isso acontece, né? Então, o cara já tem uma predisposição fisiológica. O que é isso? O aparelho fonador dele já nasce com algumas pré-regulagens, né? E no decorrer ele nasce num ambiente onde toca, onde ele escuta muita música, determinado estilo característico, né? Determinado gênero musical, às vezes não é um gênero só, são vários, enfim. Isso vai caracterizando uma experiência, né? Uma vivência auditiva que ele acaba trazendo naturalmente para o seu uso vocal, né? Isso sem perceber, sem pensar em técnica e nada, tá bom, galera? Então, o que acontece? Isso é muito importante a gente trabalhar, porque muitas vezes alguns professores e até alguns alunos, eles entendem que eu preciso moldar aquela disposição, aquela predisposição, eu preciso adaptar, mas a gente precisa primeiro se ambientar com relação ao que a gente quer fazer, tá bom? Então, isso é muito importante, tá bom? Beleza? O outro ponto também, agora, que tem um pouco a ver com esse, é sobre a experiência com a voz, né? Então, o que acontece? O cara, ele chega, vai cantar na noite, e ele tirou um repertório, e aquele repertório não agradou naquele bar, vamos dizer. É um exemplo, tá, gente? Então, ou ele foi tocar com a banda dele, e aquele repertório, pô, tá visto, né? Já é caracterizado, já está comprovado que a banda dele toca muito bem, que os músicos são bons, que tudo que ele filma, que todo mundo acha legal, tudo, porém naquele bar ele não foi bem. Então ele entende que aquilo ali não foi uma boa apresentação. Porém, galera, existe o direcionamento, tá? Que é o ponto que vem depois, tá certo? Então a gente precisa trabalhar a técnica já direcionada, tá bom? Para o que a gente quer fazer. Não adianta ficar dando volta, ficar fazendo vocalize, aquela coisa toda, se você não sabe para que serve cada vocalize, tá bom? Mas Eric, mas existem alguns padrões e eu já vi você vocalizando, já vi você aquecendo para show. Eu falei, então, você me viu vocalizando porque eu já achei o meu sistema, né? De aquecer e vocalizar e tudo aquilo, tá bom? Que também é um outro ponto que a gente vai trabalhar mais pra frente, tá certo? As experiências com a voz, elas tendem a acabar direcionando você meio que à força, assim, né? Então, isso é uma coisa que eu preciso deixar bem frisado com você. É legal você traçar os seus objetivos, né? Com relação ao estudo, tá? Traçar o seu repertório, ser o mais eclético possível, né? Escutar de tudo, salvo algumas coisas, algumas porcarias que tem por aí, que eu não aconselho, tá? Enfim, tá bom? E o que a gente vai entender com isso? Que direcionando, né, o nosso estudo, a gente vai acabar caindo numa gama de repertórios, de gêneros, aquela coisa toda. É onde a gente vai traçar os nossos objetivos. Então, olha só, a gente precisou entender de diferença fisiológica, entendeu? Sacar onde eu vou casar essas diferenças e compensá-las com relação à vivência e uso natural da voz, que é a ambiência natural que a gente teve com a voz, né? As experiências com a voz, essas experiências também não é só a experiência profissional, ou amadora cantando com uma banda, ou necessariamente... enfim, pode ser cantando no chuveiro, enfim, qualquer coisa desse tipo. E também tem a ver com aquela experiência, ou seja, o cara nasceu numa casa, vamos dizer, a casa é muito grande, e ele, no quarto dele é lá no fundo. Então, quando ele queria falar com alguém, ele tinha mania de gritar, chamar as pessoas. Então, isso aí foi direcionando a voz dele para um conceito, entendeu? As pessoas, se ele viveu num lugar onde tinha muitas pessoas, ele tinha que competir, né, para ser ouvido no decorrer de alguma discussão, alguma coisa assim. Então o que acontece? Tudo isso gera um movimento e você, sem perceber, você vai causando situações para a sua voz,
Sacou? E você vai moldando a sua fisiologia a isso. Isso é importante a gente saber, tá bom, galera? Beleza? Ok? Bom, sabendo disso tudo, a gente tem os objetivos para a gente trabalhar. Os objetivos quais são? Bom, quem vai determinar são todos esses pontos, né? E aí você, mais do que necessariamente, precisa de alguém para te ajudar. Não necessariamente um professor em si, mas alguém que já tem alguma experiência para poder te direcionar e saber, olha, meu, isso aqui que você está fazendo não é legal, vai causar danos se não forem para o resto da vida, vão ser periodicamente, vai machucar sua voz, enfim, então tudo isso é necessário que você tenha alguém que te acompanhe, tá bom? Algumas coisas que a gente tem visto por aí com relação a sistemas, tipos de técnicas diferentes, eu acho que assim, é válido você ter várias mesmo experiências com relação ao estudo, né? Eu acho que é interessante você estudar de tudo quanto é jeito, mas eu acredito que seja mais assim importante e mais direcionado, ou seja mais, você vai poupar bastante tempo se você for já se dirigir a um cara aqui, ou um professor, ou uma professora, ou um profissional da voz, que seja um otorrino, um fonoaudiólogo, que possa te ajudar com os problemas que você tem, já pensando, pô, o cara é bem quisto, o cara já tem um certo nome, o cara, as pessoas já ouviram falar dele, pô, você já viu alguém que fez aula com ele cantando. Isso é importante vocês terem, tá bom? Como uma referência para que você não caia aí na galera que está caindo de paraquedas aí enfim, tem espaço para todo mundo, né? Então tem de tudo e de todos, né? Mas eu acredito que, na verdade, nesse mundo que a gente vive hoje, onde a informação ela é abundante, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom, galera? Tá certo? Informação demais é desinformação, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Durante a técnica vocês vão ver outros vídeos e eu vou citar para vocês o sistema que eu uso, tá bom? A gente vai trabalhar a seguinte ideia, a ideia de apoio, de formante, de ressonadores, de conexão e etc, né? Tudo aquele papo de diafragma, formante, articulatório, aquela coisa toda. A gente vai trabalhar algumas prioridades, tá bom? Que a gente vai aprender a entender a diferença e o equilíbrio entre tranquilidade e clareza. A gente vai definir sensações, tá bom? A gente vai trabalhar as diferenças entre vogais e os obstáculos articulatórios, que eu chamo de acidentes, que são as famigeradas consoantes, tá bom, pessoal? E dentre outros assuntos que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí. Então, pessoal, eu quero que vocês acessem, dá um likezinho ali, curte ali, tá bom? E, meu, se você tem alguém que tá afim de saber um pouquinho mais, aí vai ter o meu e-mail aí, tá bom? Para entrar em contato. Se você não é daqui de perto, né? Você acessa o meu e-mail, eu vou pedir para o pessoal direcionar para mim aqui. E a gente vai estabelecer um jeito de a gente fazer ou uma aula presencial, ou via Skype ou Hangouts, tá bom, galera? A gente dá para fazer via online também. E aí a gente vai conversando bastante sobre esse assunto. Eu vou tentar estabelecer da forma mais simples possível, tá? Sem ficar usando muito termos para parecer intelectual, aquela coisa toda, tá bom? E para facilitar para vocês mesmo, vou tentar exemplificar, porque por vídeo alguns exemplos ficam um pouco menos perceptíveis, então a gente vai ter que dar uma trabalhada nisso, né? E aí eu aconselho que vocês, se vocês têm alguma dificuldade, né, com relação ao que você já faz ou ao que você quer fazer, pretende fazer, eu aconselho de qualquer forma. Se você quer trabalhar com a voz, a primeira coisa, já consulta um otorrino, já vai lá, verifica se você tem a saúde perfeita, né, nas pregas vocais, tá bom? Se você não tem excesso de secreção, se você se alimenta corretamente e se você tem alguma dificuldade, alguma coisa assim. Dado aquela ideia,
o otorrino falou para você, meu, sua voz é perfeita, aquela coisa toda, vai com esse laudozinho ao seu professor, tá bom? Procura um profissional da voz, não fica caçando muita informação de fora, a não ser que seja direcionado para alguém que você conhece, confie, tá bom? Ó, meu, assiste aquele vídeo que é legal, já pede pro cara, meu, então manda o link para mim ficar caçando lá, procurando. Porque é normal, hoje em dia a gente tem o artifício da internet, né? Então é legal a gente se utilizar disso pro bem, tá? Eu tenho visto muita gente aí se machucar, né? Ter que ficar fazendo tratamento, porque ficou escutando um, escutando o outro, e tá aí, ó, agora tá aí precisando trabalhar, fazer tratamento, fonoaudiólogo direto, o cara não pode cantar mais, às vezes o cara vive disso, então é o lado triste da coisa, tá bom? Mas tem um lado alegre, né, galera? Tem um lado feliz, que é aquele de realizar e chegar no objetivo e cantar, tá bom? E aí, aqui a gente vai, além disso que eu falei pra vocês podem mandar dúvidas também, tá bom? Vocês podem sugerir termos, tá bom? Pra gente poder tá falando aqui pra vocês, tá? E eu quero agradecer aqui já também a Superarte, que é a escola onde eu dou aula, ao Fabrício Castilho, que é o cara que é o baixista da minha banda e é o cara que filma e edita os vídeos. Valeu, Fabrício. Quero também agradecer o Audiolab, tá? Que é o pessoal que produz. Quero agradecer os caras da minha banda, de novo o Fabrício, o André Chacon, o Danilo, o Marcelo, tá? O Marcelo saxofonista, tá certo? Que também toca comigo. E queria também deixar, assim, fazer um agradecimento aqui, um adendo a algumas pessoas as pessoas que me acompanham, que acreditam e que confiam em mim. Eu agradeço muito, tá bom? Eu agradecer a minha família, tá? Que tá sempre do meu lado, e agradecer a todos vocês que curtem técnica vocal, que querem trabalhar com isso seriamente, tá certo? Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima e vamos linkar aí nos outros vídeos aí. Valeu!